E aí, pessoal? Vamos para mais uma aulinha, dessa vez agora Renascimento Cultural. Que aula sensacional, incrível. Gente, que assunto importantíssimo, né? Porque a gente vê hoje, né, hoje em dia, tudo que a gente conhece, né, de ciência, de artes, né, enfim, todas as coisas que embasam a nossa cultura, elas vieram de algum lugar, né? Eu já comentei sobre essa frase antes, mas Isaac Newton uma vez falou: "Se enxerguei mais longe, foi porque eu me debrucei sobre o ombro de gigantes", né? Então a nossa cultura que a gente conhece hoje, ela passou por diversos momentos históricos, né? Diversas revoluções, digamos assim, culturais. E a primeira e mais importante delas que a gente vai ver aqui então é o Renascimento Cultural. Tá? Já adianto que nas próximas semanas, né, a gente vai ver outros movimentos como a Revolução Intelectual e o Iluminismo, né, fundamentando então essa cultura ocidental que nós conhecemos hoje, certo? Mas o primeiro passo dessa caminhada, e é um passo fundamental, é o Renascimento Cultural, né? Esse período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, né? É quando a gente sai então daquele regimento católico, daquele controle, né, do conhecimento da Igreja Católica, para então uma expansão do conhecimento, uma expansão das artes, né? A gente vai ver outros temas, a gente vai ver outras pessoas podendo desenvolver suas habilidades artísticas. Vamos começar a estudar então esse período maravilhoso. Vamos que vamos. Vamos que vamos. O que vai acontecer? Antes da gente ter Renascimento, a gente já tinha um movimento, tá? Dentro da Idade Média ainda, que estava surgindo, que é o humanismo, certo? Então, o humanismo que ele vai se desenvolver entre o século XI e XII, né? Essa aula a gente vai treinar muito esse negócio de século, para a gente entender bem, né? Quando que aconteceu, que período, que transição que foi essa. Então, século XI, mil e pouco, tá? 1099 por aí, e século XII até 1100 e alguma coisa, tá? Então foi mais ou menos nessa época aí. Não tinha nem cruzadas ainda, tá, galera? Então é uma época de nascimento de alguma coisa nova, tá? Onde que surgiu? Surgiu nos monastérios, tá? Eclesiásticos. O que são monastérios? São lugares onde o clero, né, secular, que é o clero que faz estudos, ele vai se reunir, inclusive tá minha cara tola aqui tapando. Ali a gente tem um monastério grande, né? Que a gente tem aí, onde alguns participantes do clero, tá? Eles se reuniam então para fazer traduções, para fazer interpretações bíblicas. E aí o que foi acontecendo? Chega uma hora, né, que não tem mais o que fazer, né? Tipo, tu já leu a Bíblia umas 5, 10 vezes, já traduziu tudo, não tem mais o que fazer. O que tu vai fazer? Vamos estudar outras coisas. E aí começaram então nos monastérios estudos humanísticos, né? Interpretações de textos bíblicos, coisas mais aprofundadas. Então a gente vai ter esses estudos humanísticos, que daí que vem o nome humanismo, né? Que vão ser estudos sobre a conduta humana, estudos sobre o comportamento do ser humano, né? Como é que o ser humano se comporta em relação à igreja, né? O pecado, né? O inferno e o paraíso. Então, ainda assim com certeza, né, uma grande influência da Igreja Católica, mas já mudando um pouco o paradigma. A gente não vai mais estudar só Deus e a sua criação, agora nós estudamos também o ser humano e suas realizações. Tranquilo? E aí a gente vai ter aí, né, do humanismo que vai surgir então a valorização das características humanas, né? Então a gente vai ter aí esses gato pingado, esses velhos aí fazendo, que vocês estão vendo na imagem, fazendo aí esses estudos, e eles vão ressaltar as características humanas, as características boas e as características ruins, né? E eles vão começar, né, nesse Trivium e Quadrivium, a gente já viu isso na aula de Igreja Católica e Cultura, né, da Idade Média, mas eu trouxe aqui pra gente dar uma relembrada, não vou ficar perdendo muito tempo com isso, tá, que a gente já viu, mas são as matérias bases, né, daqui que vai surgir, inclusive, as universidades, né, então daqui, esse é o berço de tudo, é aqui que começa essa história de renascimento, é com o humanismo, certo, gente? O humanismo criou as bases para o renascimento, foi aqui que começou a surgir, né, brotar a sementinha, né, do renascimento. É quando a gente vai começar a discutir, né, o homem versus igreja, né, o racionalismo versus os dogmas católicos, né? O antropocentrismo versus o teocentrismo. Tranquilo? É daqui que vai surgir tudo isso dentro dos monastérios eclesiásticos. Beleza? Vamos continuar então? Pera aí, vamos que vamos. Olha só.
falando realmente agora de renascimento cultural, ele aconteceu entre os séculos 14, 15 e 16, beleza? Ou seja, entre 1300 e 1500 e alguma coisa, né? 1599, ali até 1600. A partir de 1601 já é século 17. Tranquilo? Então a gente vai ter aí do século 14 ao século 16 esse movimento, tá? Que ele é dividido em três partes. Olha só, vou botar minha carinha aqui porque eu adoro fazer isso, então tá saindo do meu pensamento aqui, ó. 300, 400 e 500. Por que que tudo ento? Porque veio da Itália, tá? O berço do renascimento cultural é a Itália, tá? E a gente já vai entender o porquê. Mas por enquanto a gente tem que entender o seguinte: 300, tá? É 1300 e alguma coisa, é o século 14. 400, 1400, é o século 15. E o 500 é o século 16, 1500 e alguma coisa, certo? É bom a gente ter essa noção. Porque o que vai acontecer? Em 1300 e alguma coisa, ainda tem muita influência da Igreja Católica. Em 1400, já está começando a não ter mais tanta influência da Igreja Católica. Em 1600, acaba a influência da Igreja Católica, é quase que um rompimento, o antropocentrismo, ele domina geral e a gente não vai mais ter a dependência da Igreja Católica para a produção de conhecimento, certo? O que vai acontecer? Eu quero que vocês tenham noção que não foi um movimento homogêneo, não vai acontecer entre todas as classes sociais, não vai acontecer entre toda a Europa, vai ser bem focalizado no início, inclusive, tá? Não era um movimento popular, só os ricos podiam, né, ter o patrocínio para poder fazer uma obra de arte fenomenal, para fazer estudos científicos da anatomia humana, por exemplo. Então, só rico podia, nesse momento, tá, a começar a pensar em fazer alguma coisa diferente do que se conhecia, tá? Mas a gente vai ter desde o seu início um questionamento da igreja, dos valores. Pô, esse negócio de feudalismo, cara, tá com nada. A galera lá no Burgo tá vivendo bem pra caramba, pô. Não precisa ficar pagando talha, banalidade. Não chega, isso aí tá chato. Então a gente vai ter um questionamento desse sistema, certo? Desde 1300, desde lá da Idade Média até a gente fazer essa passagem para a Idade Moderna, que eu quero que vocês tenham uma noção de uma coisa, né? Não é assim, do nada alguém decide, pum, né? Acordou hoje não é mais Idade Média, eu decido que hoje seja Idade Moderna. Não é assim que funciona, né? Isso é só um recurso que o historiador usou, né? Para dividir épocas, né? E estudar separadamente. Mas essa galera, ela não tinha noção, né? Não é como, amanhã já vai ser Idade Moderna, vamos preparar aqui, fazer um churrasco, chamar a família e fazer uma festa. Não é assim que funciona, né? Para eles ainda era Idade Média, digamos assim, ainda era o momento presente, ainda tinha a influência da igreja, ainda tinha a influência do feudalismo, certo? Por isso que a gente tem que entender que não foi de uma hora para outra, né? A gente vai ter essa transição lenta e gradual, né, da Idade Média, do pensamento com a influência da Igreja Católica, até a gente chegar num pensamento mais antropocêntrico, um pensamento mais humanista, certo? E a gente vai ter aqui a ascensão dos valores burgueses. Por que a ascensão dos valores burgueses? Porque, como a gente viu nas últimas aulas, né, de Idade Moderna, mercantilismo, olha só, tá nascendo o capitalismo, né, nessa época. Então a gente vai ter a burguesia, né, a burguesia ascendendo, né, a burguesia crescendo. A burguesia, ela vai ter muito prestígio. Lembrem-se de que é a burguesia que está financiando a construção dos estados modernos. É a burguesia que está financiando o rei, para o rei ter mais poder e tudo mais. Então a burguesia, ela vai ter um prestígio muito maior nessa época da sociedade, certo? O rei vai dar para a burguesia o que ela quer, vai dar a unificação de pesos e medidas, vai unificar a moeda, né? Vai permitir que a burguesia faça, né, o comércio da maneira que ela mais gosta, vai permitir que aconteçam as grandes navegações, né, para a burguesia conseguir se expandir cada vez mais. Então a burguesia, ela tem muito prestígio nessa sociedade, e os valores burgueses, os valores dessa galera que tá fazendo comércio, a galera que nasceu ali nos burgos da Idade Média e agora tá controlando quase, né, o aspecto econômico da sociedade europeia, esses valores, eles vão crescer muito, tá? E eles vão dominar a construção cultural dessa época. Tranquilo? Quais foram os principais fatores que possibilitaram a construção desse renascimento
renascimento, a construção dessa mudança, dessa transição, né, cultural que a gente vai ter. A gente vai ter aí principalmente o mecenato. O que é o mecenato? Eu sou uma pessoa bem rica, engomadinho, né, aquela peruca muito louca que eles usavam. Eu vou fazer o seguinte, olha só, eu tô vendo aqui que na minha casa tá ruim, tá um clima meio down, assim, tá meio cinza. Eu quero uma obra de arte ali, ó, bem ali na frente daquela mesinha ali, tá bonito. Eu vou lá e vou contratar um carinha para ele fazer uma obra de arte, né? Eu vou financiar os estudos que ele precisa fazer, né, para construir então essas novas técnicas de óleo sobre tela, de perspectiva, né, umas coisas que não existiam na Idade Média, né? Então eu vou financiar esse estudo artístico dele para ele então fazer uma obra à parte para mim e eu colocar ali na frente da minha mesinha, né, para ficar tudo bem bonitinho na minha casa. O que está acontecendo, gente? As pessoas ricas da sociedade vão financiar esses estudos, vão financiar essa produção artística para ter algo em troca. Nesse caso, prestígio, porque quem tinha nessa época obras de arte bonitonas, né, na parede, por exemplo, eram pessoas ricas, né, e as pessoas queriam esse prestígio. Então, quem que vai ser esses financiadores, essa galera que vai patrocinar essa construção cultural? A gente vai ter os principais burgueses, os caras mais ricos da sociedade, né, a galera que tá lidando com o comércio. A gente vai ter nobres. Não se esqueçam que nobre também é rico, né? Apesar de não ter mais tanto prestígio político, o nobre ainda assim tem terras, tem influência, tem acordo com o rei. Então os nobres também vão financiar, tá? Os nobres também vão ser mecenas. E a gente também vai ter o alto clero da Igreja Católica, né? Você lembra que eu falei que o Papa usa coisa de ouro, coisa de prata? O Papa gosta, né, de uma riqueza. Então a gente vai ver o Papa, né, financiando. Tu vai construir um vitral aqui, né? Tu vai construir na capela, vai fazer uma arte assim que vai ser uma loucura. Vai vir Deus assim, Jesus vindo lá do teto fazendo bungee jump, uma loucura. Aí a gente vai ter então esse financiamento dos setores então mais ricos da sociedade, certo? Todo mundo querendo prestígio, quem se deu bem? A burguesia que queria então financiamento para os seus projetos, para os seus estudos, né? E elas queriam também liberdade para fazer isso, certo? Acabou que a Igreja Católica teve que ceder um pouco, né, por conta dessa ascensão então burguesa. Tranquilo. A gente vai ter aí também os centros urbanos, né? Desde aquela aula de renascimento comercial e urbano, né? A gente tem aí Florença, Roma, Veneza, Gênova, tudo crescendo, né? Cidades crescendo. Então essas cidades, elas vão angariar muitas pessoas. Elas vão ser rotas de pessoas, né? Se fosse mais antigo, a gente diria, né? As caravanas, né? Então elas vão ser rotas de comércio. Então pessoas do mundo todo estão vendo essas obras de arte, né? E essas pessoas vão acabar ajudando a financiar, né, principalmente as pessoas ricas que passavam por essas cidades e vão fazer com que floresça então, né, esse renascimento cultural. E a gente ainda vai ter a fuga de sábios bizantinos. Você lembra que em 1453, olha só, 1453 acaba a Idade Média, porque cai o Império Bizantino, cai o Império Romano do Oriente, né? Porque os turcos otomanos vão lá e dominam tudo. O que vai acontecer com os sábios bizantinos, os artistas bizantinos que lá residiam? Eles vão ter que acabar fugindo para algum lugar, né? E eles vão fugir exatamente para os centros urbanos de Gênova, Veneza, Roma, enfim. E eles vão contribuir muito com técnicas, vão contribuir com ideias, né? Para florescer mais ainda esse renascimento cultural. Tranquilo? Eu vou deixar esse vídeo por aqui que já tá ficando gigante e vejo vocês na próxima parte. Valeu!